Fala, turma da CV! Boa noite para todo mundo que está entrando aí agora. Vamos esperar o Instagram chamando a turma aí. Vamos começar mais uma live aqui na CV Experience, no nosso canal da CV Experience Brasil, né? Onde que a gente fala muito de comunicação visual para todas as empresas de todo o Brasil. Turma, hoje, 10/10, às 20 horas, live aberta. E nós vamos falar sobre mudando o jogo em 2024, né? Eu lembro, contar uma história rápida aqui, eu lembro muito quando eu começava um ano sem planejamento nenhum, sem estrutura nenhuma, e eu via de fato, logo em janeiro, preocupado o que queria ser o ano. Por que isso me preocupava? Porque de fato eu não tinha planejamento, né? Eu não me planejava, eu não me via com um planejamento na mão onde que eu podia de 2 em 2, 3 em 3 meses corrigir rota, né? Então eu ficava ali de fato meio que esperando as coisas acontecer e de fato as coisas não aconteciam. Por quê? Porque não existia planejamento, não existia meta, né? Então hoje minha empresa ela é uma empresa muito bem estruturada no mercado, então a gente tem meta, tem planejamento, a gente está agora começando a fazer o planejamento de 2024. Os nossos mentorados, a 5ª turma acabou agora, nós já vamos começar a ajudar eles a fazer o planejamento de 2024 deles, e nada melhor que você entrar um ano, né? Você acabar dezembro já sabendo pelo menos 70% do que você vai fazer no ano seguinte. Os 30% você vai corrigindo rota no meio do caminho, né? Você acha uma pedra ali, você acha um problema e aí você vai corrigindo rota, né? Agora 70% você tem que estar planejado, 70% você tem que saber o que você vai fazer, de que forma que você vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, né? Então isso é muito importante. Então a nossa live de hoje é mudando o jogo de 2024. Por que a gente está falando agora, né? Outubro falando ainda de 2024? Porque o ano de 2023 já passou, já era, não tem mais, não tem como correr atrás mais. Esse ano já era. Agora nós temos que pensar em quê? Em 24. Esse ano é tentar fechar bem um ano, né? Eu, graças a Deus e graças ao meu esforço aqui na TLV, eu não consigo pegar mais nenhum trabalho em 2023. Todos os trabalhos que a gente está fechando em 2023 vai ser para ser entregue em 24, no primeiro trimestre de 24. Por quê? Eu procuro andar o mais planejado possível para mim não ficar sofrendo igual antigamente eu ficava sofrendo. Acordando de madrugada, né? Aquela tensão, aquela pressão, aquele estresse desnecessário, porque naquela época, infelizmente, eu não sabia que eu poderia trabalhar com mais planejamento. Então nós vamos falar um pouco de planejamento, nós vamos falar um pouco do que é a Mentory Pro, nós vamos falar um pouco do que você tem que se programar aí para você entrar bem melhor 24, você pisar na sua empresa lá, o primeiro dia de 2024, assim, eu já sei o que eu tenho que fazer esse ano, meu planejamento está aqui, se qualquer coisa do que eu planejei der errado, eu tenho como corrigir rota rapidamente. Então isso é muito importante, vamos esperar o Instagram chamando a turma aí, para a turma começar a entrar. E é isso aí, turma. Vamos lá. Então eu preparei aqui, a gente vai falar um pouco dos módulos da Mentory Pro e vai ter uma surpresa no final, que é o quê? No final nós vamos falar um pouquinho de estratégia para 2024, porque não tem como eu falar muito, senão nós vamos estender muito nessa live e não faz sentido. E é tão profundo a história do planejamento, de se planejar, que eu não conseguiria me expressar aqui de forma correta como tem que ser feito, né? Não pode ser um conteúdo raso, tem que ser um conteúdo mais profundo e de preferência individual. Cada caso é um caso. Então nós vamos falar aqui um pouco. A primeira coisa que a gente tem que pensar no momento, sempre quando a gente vai participar de uma mentoria, ou sempre quando a gente está aberto a uma mudança, é o quê? É a gente pensar em mudança de mindset, né? Então eu lembro muito, eu atendi vários anos a Ambev e lembrava muito de uma frase dos donos da Ambev, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Para que você vai sonhar pequeno, né? Então você pode sonhar grande, é importante você sonhar grande para quê?
Para você começar de fato pensar grande e esse pensamento um dia te levar nesse sonho e esse sonho um dia se materializar e virar realidade, que é o meu caso, né? Igual eu já falei várias vezes, saí lá da garagem de casa e hoje tem uma empresa que é referência no meu estado, referência no Brasil. A gente faz trabalhos no Brasil inteiro, grandes trabalhos, já fizemos vários trabalhos e eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês de fato conseguir alavancar a empresa de vocês. Então, quando a gente fala de sonhar grande, é de fato sonhar grande, né? É sonhar em ter uma estrutura, é sonhar em ter um maquinário, é sonhar em vender bem, é sonhar em ter tempo para a família, é sonhar em ter tempo para viajar, é sonhar em ter tranquilidade para trabalhar. Ah, Thiago, mas essa vida de empreendedor não tem tranquilidade para trabalhar. Tem. Você não precisa ficar nessa sangria desatada. Eu já tive desse outro lado e hoje eu entendo que tem como sim você organizar, você se planejar e trabalhar dentro de um cenário que você consiga dominar, né? Então, assim, descubra o oceano azul dos projetos especiais. Então, a TLV veio de projetos especiais, né? Eu nunca fui um birô de impressão, eu sempre fiz muitos eventos em todo o Brasil, sempre fiz grandes projetos de sinalização em todo o Brasil. Isso é muito importante, né? A gente preocupar em projetos especiais. Aí você sai da corrida da manada, né? Você não fica correndo atrás de que todo mundo está correndo, que de fato é o mais fácil, né? Só que não existe trabalho fácil e ganhar muito, né? Para você ganhar muito, você tem que resolver grandes problemas, né? E mindset fixo, e nós vamos falar um pouco de mindset de crescimento. Não existe empresa forte com cultura fraca, né? Então você tem que ter uma cultura forte para ser de fato uma empresa forte. Quando a gente fala de mindset de crescimento e desenvolvimento de inteligência e habilidades, né? Buscar aprendizados, né? Superar limitações, né? Se você tem uma limitação dentro de você, você tem que pensar, você tem que entender sobre a sua pessoa e procurar de fato evoluir, né? Uma coisa que eu gosto muito no mindset de crescimento é você entender que o problema tem que ser de fato resolvido com entusiasmo, né? Você tem que pegar o problema e falar assim, cara, eu vou descascar essa banana aqui e vou dar um jeito, eu vou descascar esse limão aqui e vou fazer uma limonada, né? Eu vou resolver esse problema aqui, porque eu resolvendo esse problema, eu estou resolvendo o problema de outra pessoa, que é do meu cliente, e por conta disso eu vou ser bem remunerado por isso, né? Então eu vejo muitas pessoas correndo de problema. Gente, quem ganha dinheiro é quem resolve problema. Simples assim, direto assim. Se você tem não querer resolver problema, sempre querer tá ali cercado de coisas boas, tudo acontecendo normalmente, isso não vai te levar a outro nível, né? De fato, a que leva a outro nível é você de fato ter um monte de problema para resolver e lidar com esses problemas de uma forma natural, né? Então, um mindset fixo, né? As pessoas de mindset fixo, elas correm de problema, elas têm dificuldade, né, de lidar com esses problemas, elas têm dificuldade de conseguir desdobrar problemas. Então você tem que ter essa ideia de que, cara, eu estou aqui para resolver problema. Ter empresa e ser empreendedor é o que? É resolver problemas, né? Quanto mais cabeludo o problema for, mais dinheiro automaticamente você vai ganhar. Mas eu nunca pensei no dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Então você tem que entender o seguinte, cara, se eu executar um bom trabalho, se eu entregar no prazo, se eu entregar com qualidade, de fato eu vou o quê? Eu vou ser remunerado por isso. E isso eu falo muito para os meus funcionários aqui, né? E eu tenho isso muito claro na minha cabeça, muito claro no meu mindset. Cara, ganha dinheiro quem resolve problema. E eu falo muito com meus funcionários. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser um cara bem pago, né? Então você tem que resolver problema, né? Você tem que ver o problema, pensar na solução e resolver esse problema. Não adianta você debruçar sobre ele e ficar ali, isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema. Não, você tem que pensar no futuro e se eu tomar essas decisões, lá no futuro esse problema está resolvido e vamos partir para o outro. Como falei há pouco tempo atrás, vida de empreendedor
é resolver problema. Então, o primeiro modo da nossa mentoria é falando sobre mindset, né? Até porque a partir do momento que você entrou numa mentoria, você já está com um mindset de crescimento, você já está querendo mudança. Eu vejo muita gente falando assim, é que eu quero mudar, é que eu tenho interesse de mudar e tal, mas não sai do lugar. Gente, mudança não existe hora e não existe dinheiro. Mudança é o seguinte, você tem que ser jogado naquela zona de desconforto e naquela zona de desconforto você tem que falar assim, agora eu tenho que resolver. Né? Por exemplo, eu entrei na mentoria, agora eu tenho que fazer, eu não resolvi entrar, agora eu tenho que fazer. Não adianta se abandonar no meio do caminho. E são pessoas fracas, né? Infelizmente são pessoas fracas de cabeça, porque pega na empolgação e faz o negócio e no meio do caminho fala, isso não é para mim, isso. Cara, o máximo que você vai fazer é aprender um monte de coisa. E se você quer mudança de fato, você tem que aplicar, precisa ser aplicado. Então, a primeira fase da nossa mentoria, a mudança de mindset, é onde que eu falo que você tem que sonhar grande. Eu um cara que estava na garagem da minha casa há 16, 17 anos atrás e virei e falei assim, eu preciso sonhar grande, eu preciso sair daqui e crescer o meu negócio. Se eu quiser ter lucro, se eu quiser ter uma vida boa, se eu quiser dar uma vida boa para minha família, de fato eu preciso acelerar o processo. E acelerar o processo começa pelo pensamento, né? Começa para a mudança de mindset. Beleza, a gente foi lá, falou de mindset, né? Entendeu o que é o crescimento. A gente tem que começar o quê? Arrumando a casa. Gente, vamos lá. Nós acabamos a 5ª turma agora da Mentory Pro e quando a gente entra nesse mercado, nessa etapa aqui que é de arrumando a casa, eu já começo a ver que que as empresas estão todas bagunçadas, né? As empresas têm que fazer várias coisas, né? Então você vai no site desatualizado, o site não está moderno, o site não está informativo, o cliente entra lá, ele não tem um botão do WhatsApp para falar direto, de repente quando tem um botão ele manda uma mensagem no WhatsApp, demora 3 dias para se responder, não tem uma resposta automática. Hoje a gente tem inteligência artificial, gente, que consegue resolver muitas coisas para a gente, a robótica consegue fazer isso para a gente, né? Aquele primeiro atendimento, aquele primeiro tete a tete ali. Então a gente precisa aproveitar que isso está disposto no mercado e usar, né? Então arrumando a casa, organograma de time. Então o time todo é uma bagunça. A mesma pessoa que instala é a pessoa que produz. Então você está ali, quando você está produzindo, não tem ninguém instalando. Quando você está instalando, não tem ninguém produzindo. Aí chega no final do mês, aquele tanto de ordem de serviço atrasada, aquele tanto de trabalho atrasado. Isso aconteceu comigo, gente. Eu me basei sobre a minha história, sobre fatos e dados, né? Eu saí da garagem de casa e cheguei onde eu estou hoje, né? Por quê? Porque eu entendi que lá atrás, em algum momento, minha empresa estava um caos e eu precisava de ajuda externa, que eu não tinha mais como conseguir mudar o negócio. Eu já tinha tentado um monte de coisa, já tinha feito um monte de coisa internamente, né? E não consegui mudar. E eu virei e falei assim, cara, agora eu acho que eu preciso de uma ajuda externa. Eu preciso de pessoas externas para entrar dentro do meu negócio, fazer um diagnóstico, entender onde está o erro, né? Pegar os indicadores, fazer um plano de ação e mudar a história do negócio. Qual que foi a minha sorte nesse momento? A minha sorte nesse momento é que eu faturava bem, é que eu tinha um caixa gordo, eu tinha um caixa cheio, então eu conseguia. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, por quê? Porque ela tem um caixa baixo, né? Ela não tem aquele caixa parrudo para virar e falar assim, eu consigo parar, eu tenho tempo, eu consigo contratar uma empresa, eu consigo contratar uma consultoria que vai ficar aqui me acompanhando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e vai conseguir me mudar. Felizmente, naquela época, quando eu enxerguei isso, né, eu tinha essa possibilidade e eu estava no caos, no olho do furacão, faturando 1.800.000, 1.700.000, mas não conseguindo entregar, não conseguindo ter qualidade, não conseguindo ter controle de nada. Eu ganhava dinheiro e esse dinheiro escorria pelas minhas mãos, né? Esse dinheiro saía pelas minhas mãos, porque eu não conseguia de fato segurar esse dinheiro. Por quê? Era muita desorganização. Então, por isso que eu falo que a segunda etapa da nossa mentoria é o quê? Nós temos que organizar a casa. Primeira coisa, entender do organograma, né? Competências e responsabilidades dos nossos funcionários.
Qual que é a competência daquele funcionário? Pega aqui e vê que ele é competente. Não dá uma coisa para o cara, não dá uma cruz para ele que ele não consiga carregar. Entendeu? Qual é a responsabilidade dele? O que de fato ele tem que entregar? Qual que é a meta dele? Né? Por que ele está ali dentro? Qual que é o porquê dele estar ali dentro? Você está aqui para fazer isso aqui. O que você fizer fora, lindo, maravilhoso, você vai ser bem remunerado por isso. Mas a sua meta, né, o seu ponto de observação é esse aqui. Então a gente não tem essa clareza nas empresas. Por isso que vira uma bagunça. O 5S, né? A gente precisa fazer o 5S. Então, dentro das empresas, gente, de comunicação visual, a gente vê muito máquina parada, encostada, que por algum motivo aquela máquina estragou, o cara pegou e encostou de lado. Aquilo vai puxando energia ruim para o negócio. É uma máquina que já produziu, que você comprou nova, que você rodou, que você fez um monte de trabalho e de repente aquele está encostado no canto, juntando poeira, juntando bagunça, né? Sendo mesa para colocar coisa em cima. Então isso vai trazendo energia ruim, isso vai trazendo um problema de carregamento, né? Tomada de espaço desnecessária. Então a gente tem que livrar disso, né? Pô, ou você pega e arruma e bota para operar, ou você vende esse negócio. Porque não adianta. Então no 5S a gente fala muito disso, senso de utilização, né? A gente tem que ter senso de utilização, a gente tem que ter senso de limpeza, né? Porque senão a gente vira uma bagunça, vira um montante de coisas que na hora que você para ver, o que isso está fazendo aqui dentro? Só está ocupando espaço, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que usar o Kanban, né? Que é o 5W1H, que eu falo muito aqui de vez em quando, eu mostro no nosso Instagram aqui nos stories, né? Plano de ação, tem que ter plano de ação para tudo. Então o organograma aqui, a gente tem que ter as casinhas aqui exatamente muito bem definidas, né? Quem são as pessoas, quem são os responsáveis, como é que vai ser, quem tem que fazer o quê, tem que fazer como. Então é muito importante a gente dar uma organizada na casa, né? Quando a gente organiza a casa, a gente tem mais clareza, né? Quando você chega na sua casa, pensa você aí na sua casa, né? Você está na sua casa numa segunda-feira, depois de um domingo de festa. Você acorda segunda-feira, a casa está uma bagunça, tudo fora do lugar, pia cheia de coisa. Tem muitas empresas que são assim, né? Você chega na empresa segunda-feira cedo, parece que teve uma festa na empresa no domingo. Isso não pode acontecer, tá? Por que isso não pode acontecer? Isso cria um ambiente pesado, desorganizado. Então a gente tem que organizar isso. E com isso a gente usa muito o método do 5S, que é de organização, limpeza, revisão, padronização e disciplina, né? Quando você vê seu filho jogando uma coisa, por exemplo, você está com seu filho no carro, seu filho joga uma lata de suco, joga uma garrafa de água pela janela, o que você fala com ele? Meu filho, isso não pode fazer, né? Você educa. Do mesmo jeito que você educa seus filhos, você tem que educar os seus funcionários. Então, semana passada a gente está fazendo um trabalho muito grande aqui na TLV, que a gente está precisando de usar LED, e aí o cara estava tirando LED, um funcionário novo tirando LED, tirando aquela fitinha dupla face atrás do módulo e jogando no chão, e eu cheguei 5 horas da tarde na área dele lá, estava aquele mundo de papel no chão. Eu olhei para aquilo, chamei ele e falei assim, amigo, o que é isso aqui? Você tem um lixo do lado da sua mesa, pega a vassoura lá, pega a pá lá, eu vou pegar uma vassoura e uma pá para mim. Eu fui lá, ajudei ele a varrer aquilo ali. Por quê? Porque a gente tem que dar exemplo, entendeu? A gente tem que ser o exemplo, né? Eu peguei lá, ajudei ele a varrer, peguei e juntei. Olha aqui, ó, o seu ambiente de trabalho tem que ser dessa forma. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou educando o meu colaborador. Eu estou mostrando para ele que eu estou ali também para ajudar, para fazer, e ao mesmo tempo eu estou educando ele. Eu tenho certeza que quando ele for fazer um trabalho parecido com esse, ele vai com certeza colocar a lixeira do lado dele e vai jogar na lixeira. Por quê? Porque existe a ferramenta, existe o treinamento para esse funcionário fazer isso. Então é muito importante. A gente falou um pouco de arrumando a casa, né? Então a gente precisa arrumar a casa para depois que arrumar a casa estiver arrumada, a gente partir para o módulo de vendas. Se a gente não arrumar a casa também, a gente vai botar um monte de venda para dentro e vai ter problema. Não precisa voltar muito tempo atrás. Semana passada e essa semana eu tive 2 casos. Semana passada um mentorado me ligou e falou assim, Thiago, eu vi um stories, eu vi um Reel seus aqui da TLV no Instagram falando sobre confusão de funcionário que produz e instala dentro da mesma empresa.
Existe problema nisso, gente? Não. Desde que seja muito bem alinhado. Você produz 3 dias, instala 2. Então, segunda, terça e quarta ele vai produzir, quinta e sexta ele vai instalar. Entendeu? Aí quando você consegue de fato resolver isso, né, botar regra, aí acontece. Ele falou, cara, quando eu estou produzindo, infelizmente eu estou atrasando minha instalação. Quando eu estou na minha instalação lá entregando, está tudo lindo, infelizmente eu não estou produzindo. Isso é um problema de organograma, que a gente falou um pouco para trás, né, no módulo de arrumando a casa. Quando a gente vem para vendas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque dobrar lucro, gente, vamos lá, vender mais, dobrar lucro, bater meta, essa é a parte mais fácil de uma empresa. Essa é a parte mais fácil de uma companhia. É o quê? É você dobrar o lucro. O problema é o quê? É entregar, né? Sempre o problema é entregar. Por que entregar? Primeiro, mão de obra está um caos, né? A gente que mexe com isso a gente sabe, né? Não tem profissional no mercado, está difícil de contratar, ninguém está com comprometimento. Então nós estamos passando por um momento, vou falar, tenebroso do mercado de mão de obra. E eu não estou falando só do mercado de comunicação visual. Tem outras empresas também e a gente está passando pelo esse mesmo problema em outras empresas, né? Então vendas, eu acho que vendas é uma das etapas mais fáceis de uma empresa, né? A partir do momento que você tem uma organização, você tem um fluxo, você tem um POP. Quando você tem isso, de fato, vender não é difícil. E eu vejo isso muito nas nossas empresas, dos nossos mentorados que já fez a mentoria da Mentory Pro. Portanto, que todos dobram o lucro, conseguem dobrar o lucro das suas empresas, mas chega um momento que tem um problema de entregar, né? Então ele tem que voltar lá atrás da mentoria, todas as aulas são gravadas, ele tem que entrar lá no nosso drive, entrar na nossa comunidade e entender o que ele tem que fazer para melhorar. E a gente tem um grupo de WhatsApp de todos os mentorados formados e ali a gente se ajudam entre os formados da Mentory Pro. Isso também é muito importante. Então, time e gestão de vendas. Então, sua empresa tem um time de gestão de vendas? Vou falar um negócio. De todas as empresas que eu mentorei até hoje, tá? Mais de 25. Time de vendas é bem mais ou menos. Gestão de vendas é bem mais ou menos. O que é uma gestão? É você ter números, é você ter indicadores. Desde o primeiro momento que o lead entra no funil e o momento que o lead sai do funil, da ponta de baixo, ou algum momento que o lead sai do meio do funil, né? Por que você tem que ter esse entendimento se ele saiu do meio? Porque se ele saiu no meio, é um problema, né? Qual que é o problema? É o seu prazo, é o seu preço, é o seu prazo de pagamento, é o seu prazo de entrega, é o seu preço, é a sua qualidade. Então, se ele saiu em algum momento aqui, que o atendimento está atendendo, que a gente chama aqui, que é a proposta, negociação e fechamento, se o seu lead saiu em algum momento aqui, que você entregou com velocidade, você ativou os seus gatilhos mentais e você tem um alinhamento total, se ele saiu daqui, você tem algum erro aí, né, na sua gestão, né, de vendas, que está impedindo do seu lead virar o quê? Um fechamento, uma venda feita, né? Está acontecendo alguma coisa em algum momento entre esse espaço aqui, você está tendo um problema e você tem que entender ele, né? Gente, nós estamos na era agora dos dados, nós estamos na era agora que a informação é muito importante. Não pode existir achismo, né? Não tem que ter achismo. Você tem que chegar aqui e ter muita clareza aonde você está perdendo e por que você está perdendo. E clareza também o porquê que você está ganhando. Que cada vez mais você pode potencializar esse ganho, né? Então, funil de vendas, eu vejo muita empresa de comunicação visual que não tem o funil de vendas claro, né? Então, por exemplo, logo na entrada do funil, né, do lead, não existe prospecção, né? Eles não entendem, eles não conseguem entender quantos leads que entram. Por exemplo, Thiago, eu tenho 100 empresas que entram em contato comigo via e-mail, via WhatsApp, via indicação, via Google Ads, em todo. Beleza, desses 100,
eu consigo qualificar quantos por cento, entendeu? Apresentação, eu consigo me apresentar quantos? Pô, aí, por isso que eu falo que arrumando a casa tem que ser o próximo. Por que arrumando a casa tem que ser o próximo? Quando o seu prospecto, quando o seu lead entra aqui dentro, eu gosto de dar exemplo baseado em fatos e dados, né? Eu recebo telefonema e WhatsApp todos os dias de indicação. Hoje mesmo me ligou um cara que tem um grupo de WhatsApp de construtora de engenheiros aqui em Belo Horizonte. O cara virou e falou assim: Thiago, eu sou dono de um grupo aqui de Belo Horizonte de engenheiros de WhatsApp e eu pedi lá referência de empresa que faz retrofit de fachada e sinalização. 3 pessoas me indicaram você, passou seu telefone de Cota LV. 3 pessoas. A partir do momento que esse cara me mandou isso, eu já atendi ele. Tudo bem, sou eu. Automaticamente, de imediato, eu já mandei pelo Instagram da TLV, que é um Instagram atualizado, tem vários vídeos legais, a gente atualiza diariamente o que a gente está fazendo ali. Beleza, já criei uma boa impressão. Mandei o site para ele entrar no meu site. Então, quer dizer, causei a segunda boa impressão. Ao mesmo tempo, eu perguntei para ele assim: o que você está precisando, Guilherme? Ele falou assim: eu preciso fazer um retrofit de um prédio e eu preciso fazer uma sinalização de uma escola que nós estamos fazendo. E o que eu fiz? Eu mandei 2 portfólios para ele. Eu mandei um portfólio de sinalização, que é bem agudo no que ele precisava, e mandei um portfólio de fachada, de retrofit, de ACM, que a gente tem separado, que é aquilo outro que ele precisava. Então assim, gente, pensa comigo. O cara já foi indicado, né? Ponto positivo. Alguém indicou. Se algum seu cliente está te indicando, essa experiência de cliente, né? Esse é o curso Experience. Isso aí é uma coisa que vale muito. Vale mais que o cara entrar vale mais que qualquer coisa uma indicação. Então, quem está te indicando é quem já trabalhou com você e sabe como você trabalha, né? Então está te indicando. Ao mesmo tempo, ele teve uma resposta rápida. Ao mesmo tempo, ele recebeu um Instagram, recebeu um site atualizado, um Instagram atualizado e recebeu um portfólio muito em cima do que ele precisa. Cara, automaticamente esse cara vira e fala assim: pô, encontrei quem vai me atender, né? E quando a gente fala que prazo de entrega e preço está sempre em terceiro lugar, né? Por quê? Porque o cara primeiro ele quer ter a segurança da compra. Senta do outro lado da mesa, gente. Você está comprando um negócio para sua empresa. Eu estou comprando uma máquina nova aqui para a TLV. Eu sentei com o meu fornecedor e falei assim: essa máquina vai estar aqui tal dia? Ele virou para mim assim: vai, te dou certeza absoluta. Inclusive, vou colocar no contrato. Cara, olha a segurança que eu tenho com uma informação dessa, com um contrato assinado. Então você precisa passar essa transparência, essa segurança para o seu cliente. Entendeu? Coisa que quase ninguém hoje passa, né? Então você precisa ter o quê? Vamos voltar aqui um pouco. Você precisa ter o quê? Precisa ter dados, né? Então chegou na proposta aqui: ah, Thiago, meu cliente não fechou. Ah, beleza, não fechou. Pô, não fechou por quê? Você tem que entender por que não fechou. Você tem que ligar para ele, o que aconteceu. E o cliente hoje, a pessoa, o consumidor, a pessoa que está comprando, ela faz questão de falar por que ela não fechou, por que ela não comprou. Então você tem que fazer questão de perguntar para quê? Para você ir criando dados e entender por que você não está fechando e você criar o quê? Uma estratégia, criar um planejamento de que eu estou errando aqui, eu tenho que melhorar isso. É o quê? É no tempo de resposta? É na qualidade? Eu estou entregando de forma certa? Entendeu? Então é muito ciência, entendeu? Você tem que entender isso, tem que ter essa ciência, né? Então não pode ter achismo, né? Você tem que ter certeza. Então aí você tem aqui, eu falo muito sobre garimpo, né? E aqui a gente tem as ações e quem toca, quem é responsável. Então isso é muito importante. Então você ter um funil de vendas aí, de fato, e conseguir, de fato, fazer isso, entendeu? Então você tem que criar dados, né? Você tem que criar dados e depois fazer o pós-venda e entender se a jornada do seu cliente dentro do seu negócio foi tudo ok. E aqui, dentro da mentoria, a gente fala sobre prospecção, que assim, todas as empresas, todas, sem tirar e sem pôr, nenhuma que participou da Mentory Pro tem uma prospecção ativa. Tem uma inteligência de mercado, alguém o dia inteiro
prospectando grandes negócios ou negócios para a empresa, né? E aí o que acontece? Se você não tem esse garimpo, você fica esperando do mercado o que vai acontecer. Então isso é muito importante. E isso aqui, gente, uma coisa muito importante a gente falar, isso aqui é receita de bolo. Isso aqui é receita de bolo, né? Se você não fizer a receita de bolo certinha, como manda o script, como manda a receita, o que vai fazer? O bolo não vai crescer, né? O bolo não vai crescer. Então, se você não tiver receita de bolo, sua empresa não vai crescer, entendeu? Sua empresa não vai crescer. Então, a gente já falou um pouco de vendas, importante, a gente não pode render muito, mas aqui você vai entender tudo, como qualificar um funil, como prospectar, como atender e como lá no final estourar champanhe para o seu cliente. Isso aqui vai mudar o jogo do seu negócio. A partir do momento que você tem uma venda ativa, a partir do momento que você consegue de fato entregar os seus trabalhos no prazo, os seus orçamentos e tudo, meu amigo, o resto você tem dinheiro, o resto você faz. O resto você tem verba para contratar uma pessoa boa, para comprar máquina, para fazer isso, para fazer aquilo. Então você precisa o quê? Inchar o caixa da sua empresa. Você precisa botar dinheiro para você virar e falar assim, cara, eu posso contratar esse gerente de produção aqui, eu posso contratar essa pessoa aqui e eu vou ter 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses para pagar ela, mesmo se ela não me gerar nenhum resultado. Entendeu? A partir do momento que você entender isso, que o cenário mais importante do seu negócio é você botar dinheiro para dentro, entendeu? Você de fato vai crescer. O que eu falei com meus mentorados, os meus 2 mentorados que me ligou semana passada, Thiago, dobrei meu lucro, eu não estou conseguindo entregar. Primeira coisa que eu falei é o seguinte, meu amigo, o fluxograma está correto? Né? O organograma está correto? Está tudo correto. Então beleza, contrata gente boa. Puxa um engenheiro de produção. Um cara que vai te dar apontamento de produção. Você tem grana para isso. Tem 3 meses que você está faturando quase o dobro que você faturava. Você hoje tem caixa para isso. Contrata profissionais que vão conseguir te auxiliar e te entregar um negócio top. Você precisa disso. Você precisa de gente. Entendeu? Eu falo, a gente precisa de gente boa do nosso lado. Sem gente boa, as coisas não andam. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Então a gente tem que ter a cabeça, né, pensante do nosso lado. Você precisa ter 6, 8 braços, você precisa ter 6, 8 cabeças. Enquanto você está pensando em uma coisa aqui, tem outro pensando em resolvendo lá. Tem outro pensando em resolvendo lá, tem outro pensando em resolvendo lá, porque senão você fica assim, é só na operação, né? Dono de empresa de comunicação visual é assim, corre para lá, corre para lá, corre para lá, aí correu para cá, aí lá já desandou, aí chega lá, já desandou, aí aqui já desandou de novo, aí você corre para lá, aí o cara fica nesse ciclo vicioso, né? Correndo atrás desse rabo e começa a achar que isso é normal. Gente, isso não é normal. Eu já tive do lado de lá, chegar na empresa às 6 horas da manhã, sair 2 horas da manhã, entendeu? E chegar um momento e falar assim, gente, eu não consigo mais, eu não tenho saúde para isso mais, né? E aí chega um momento que você fala assim, pô, eu tenho que mudar, né? E o momento de fato é esse, você tem que mudar. E não existe tempo e não existe dinheiro. Gente, não existe crescimento na zona de conforto. Isso não existe. Crescimento é zona de conflito. Pô, eu comprei um negócio lá, mas eu tenho que trabalhar para entregar. Você vai trabalhar para entregar, entendeu? Pô, peguei esse aqui, eu tenho que fazer. Você vai fazer. Por quê? Porque você saiu da sua zona de conforto. A partir do momento que você sair da sua zona de conforto e você tirar os seus colaboradores da zona de conforto, automaticamente todo mundo vai andar com o cinto arrochado, o cinto apertado. E quem anda com o cinto apertado, meu amigo, anda mais, constrói mais, evolui mais. E automaticamente é o que eu falei, dinheiro não é a consequência do negócio. A consequência do negócio é um ótimo trabalho, uma ótima entrega, que isso vai te gerar o dinheiro. Então você tem que prestar atenção nisso. Isso é muito importante. E aí depois que você foi lá e resolveu suas vendas e começou a entrar a venda, começou a fazer, aí você tem um momento do marketing. Isso é um negócio, gente, que eu negligenciava muito lá atrás, né? Até antes da pandemia eu achava que isso aqui era uma besteira. Eu achava que isso aqui não funcionava, eu achava que isso aqui não tinha motivo, que não tinha importância, né, no nosso mercado. Ah, marketing é bom para quê? Para a empresa que tem produto de prateleira. O cara vai lá, entra, vê, não sei o que, vai lá e compra na internet, entendeu? Então aqui é o seguinte, marketing, meu amigo, tem que andar muito colado com vendas aqui atrás, ó, entendeu? Muito colado,
né? Isso aqui, o marketing é o caminho para a venda. O marketing é o caminho para a venda. É a jornada para a venda. O marketing é o que puxa, né? O cara tá lá, não tá sabendo o que ele vai comprar, o que ele vai fazer. Parece que de repente chega uma corda para ele, segura, o cara vem e puxa, vem aqui que eu vou te explicar o que você vai fazer. Então o marketing é isso, né? Então você tem que ter um cronograma de investimento para 2024, né? Você tem que agora já falar assim, eu vou gastar em marketing X mil reais por mês, ou com time interno ou com time externo, mas eu tenho que gastar. E aí você tem que o quê? Mensurar isso, né? Pô, eu estou gastando aqui 2 mil de tráfego pago, eu estou gastando aqui 2 mil reais de vídeo, eu estou gastando aqui mais X mil reais disso, mas do que isso está me trazendo de retorno, né? O que isso? De novo, a era do achismo acabou. Há pouco tempo atrás nós fizemos um café com CV falando disso, que a era do achismo acabou. A gente precisa ter dados, a gente precisa ter números na mão para a gente conseguir ter tomada de decisão, senão a gente não consegue ter tomada de decisão, entendeu? Vamos lá. Como montar o seu setor de marketing? Muita gente fala assim, Thiago, eu não tenho dinheiro para montar um setor de marketing. Cara, o setor de marketing da TLV tem uma pessoa, né, e o resto terceirizado, né? Então a gente tem uma agência que atende agente terceirizado, a gente tem uma pessoa que atende agente de tráfego pago terceirizado, a gente tem um editor de audiovisual que atende agente de terceirizado. Então assim, você não precisa ter tudo dentro da sua empresa. Pelo contrário, hoje eu acho que é muito melhor a gente terceirizar, mas com certeza você tem que ter uma pessoa que está lá no seu planejamento, no dia sim, o outro também, executando o marketing, pensando no marketing, né? Tá ali ativando o marketing da sua empresa, né? E o resto você pode de fato sim terceirizar. Posicionamento de marca. Qual que é o seu público-alvo? Quem que você atende? Vamos lá, qual que é o posicionamento da TLV? A TLV é uma empresa de projetos especiais, é uma empresa full service e é uma empresa de grandes projetos. No mercado de arquitetura, design e engenharia. Isso que eu atendo. Eu já fui uma empresa lá atrás mega de eventos. Já fiz eventos no Brasil inteiro. Carnaval de Salvador, fiz Fórmula 1, fiz vários eventos em todo o Brasil. Hoje eu não sou essa empresa mais, entendeu? Então hoje eu nichei o meu negócio e vi o que tem que ser feito. Então existe estratégia, né? A gente precisa ter estratégia, né? Então o projeto especial ele é muito importante, né? Então portfólio de apresentação e site. Cara, você chega lá, nenhuma empresa tem portfólio, né? É um portfólio alinhado com o que o cliente quer. Nenhuma empresa tem um site alinhado. Você entra no Instagram da empresa, pô, cara, é uma bagunça, não existe um storytelling, né? Não existe um Reels ali que o cara explica algum trabalho, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então isso é muito importante, né? Outra coisa, gente, tráfego pago. Com isso aqui, você consegue de fato entender quais são os seus gastos e o que você quer gastar e quem que você quer atingir, entendeu? Então, por exemplo, o tráfego pago. Eu quero atender só arquitetos. Você pega aquela geolocalização ali, por exemplo, de uma área de 200 quilômetros da sua cidade e fala assim, eu quero atender arquitetos dessa região aqui, mulher acima de 20 anos. Então isso aqui, você tem uma precisão de assertismo muito grande, né? Você tem uma precisão de assertismo muito grande. Era uma coisa, gente, que até antes da pandemia eu negligenciava, tá? Eu vi isso aqui e falava assim, para comunicação visual não funciona não. E hoje eu vejo que funciona muito, tá? Você ativar o Google, Facebook e Instagram, que na verdade é o Meta hoje, né? Então você precisa estar presente hoje nessas plataformas. Mas não é estar presente assim de qualquer forma não. Estar ativo nessas plataformas. Você precisa ativar essas plataformas, né? E aí a gente fala muito de estratégias de marketing na CV, né? Então você fala aqui diagnóstico interno, né? Você tem que entender disso. Como é que está hoje aí dentro, né? Conheça seu público, quem que é a persona que você quer atender, né? Foque a sua atenção no seu público.
Você imagina uma coisa, quando a gente não tinha esse público, eu vou te dar um exemplo. Eu chegava numa final de Campeonato Mineiro, eu ia lá e comprava uma placa de beira de campo da final do Campeonato Mineiro. Pô, aquilo vai aparecer no pay-per-view, vai aparecer na Globo domingo, 4 horas da tarde, vai aparecer nisso. Pô, as pessoas que estão no estádio, ali você está pegando um idoso, você está pegando a criança, você está pegando um público muito amplo de quem está vindo aquilo. Quando você faz um tráfego pago, você é mais agudo, você é mais profundo. Eu só quero homem, engenheiro, arquiteto, construtor, de idade tal, que mora em tal lugar, que tem um iPhone tal, que tem um carro tal. Então você consegue de fato entender quem são aquelas pessoas que precisam de fato do seu produto, quem são os seus futuros clientes, seus futuros leads, né? Então você tem que escolher os canais de comunicação correto, usar as ferramentas corretas. Então hoje, gente, ferramenta, a gente tem a inteligência artificial, né, o AI, que hoje está tomando conta dessa parte da tecnologia. Então hoje você tem que ficar muito atento a isso, entendeu? Você tem que ficar muito atento a isso, você tem que entender que você precisa muito disso. Você quer fazer um dever de casa aí agora? Quando você acabar aí a live aqui, quando acabar a live, entra no Instagram da TeleV, vê os vídeos da TeleV, vê os posts da TeleV, vê como a gente apresenta a empresa, vê como são as fotos, vê como a gente está mostrando para o nosso cliente a nossa forma de se apresentar no mercado, né? Você vai ver vídeos altamente profissionais, você vai ver fotos altamente profissionais, você vai ver copies altamente profissionais. Então isso é muito importante. Depois você entra aí, TeleV Solution Oficial, você vai ver lá. Entendeu? Então isso é muito importante, a gente mostrando nosso trabalho, mostrando no dia a dia, mostrando o portfólio audiovisual, tanto em vídeos quanto em fotos, né? Então, defina metas estratégicas. Então você tem que pegar aqui, você tem que sempre usar metas, entendeu? Realistas. Então você precisa ser realista no tipo de meta que você quer, né? E é engraçado, esse negócio de tráfego pago, de AI e tudo, como é que você consegue criar métrica? Quando você começa a fazer. Quando você não está fazendo nada, você não consegue, ao primeiro momento é muito teste, passa no momento que você começa a entender o jogo e passa no momento que você é mais agudo, que você consegue ir mais profundo, que você consegue de fato atingir quem que você quer, entendeu? Então isso tem um tempo de maturação, isso não se faz de um dia para o outro e isso é teste em cima de teste, para você ir buscando base, ir buscando informação, ir buscando dados, para você chegar a um momento e falar assim, cara, isso aqui eu vendo mais, é esse produto, é esse momento, para esse tipo de cliente, esse tipo de negócio funciona muito para mim. Então você precisa começar, né? Então muita gente não presta atenção nisso aqui, eu era uma pessoa que não prestava e quando comecei a investir nisso e a entender que isso me traz retorno, hoje eu invisto cada vez mais, é importante a gente investir nisso. Depois que você já fez vendas, né, que você já mudou o mindset, que você já arrumou sua casa, já está vendendo bem e que o seu marketing está bom, aí eu acho que a gente gera um problema que é o quê? Que é o problema de organizar a fábrica, né? Que é o problema para entender qual maquinário você tem, que é o que você tem que entender o tipo de pessoas que você tem, quais são as demandas que você tem, para você começar a entender de entregar, né? E entregar no prazo e com qualidade, que é uma coisa muito difícil da você ver. Então é muito difícil. Então você pensa, eu faço serviço no Brasil inteiro. Então na hora de fazer um orçamento, eu tenho que entender bem de como vou orçar, né? Eu tenho que entender bem que eu tenho que orçar tanto uma produção como uma instalação, são dois centros de custo diferentes, a gente tem que ter bastante atenção, né? E quando a gente cai na produção, mais uma vez, eu tive 2 problemas semana passada, com os 2 mentorados meus que viraram e falaram assim, Thiago, tripliquei meu lucro, agora não consigo entregar, preciso organizar minha entrega, né? Preciso contratar mais gente, como é que eu vou fazer, né? Então o que eu falei com eles? Primeira coisa, seu fluxograma
de produção está desenhado corretamente? Não, existe um fluxo aí? Abre OS, entrega para o gerente ou para o supervisor dessa forma, com esses documentos, com essas informações, né? Com prazo assim, assim, assado, beleza, tá tudo certo, então isso aqui tá andando bem, né? Tem alguém na sua empresa que entende de interpretação de projeto? Eu vejo muita empresa, isso acontecia muito comigo, sabe? Eu não entendia muito de projeto, chegavam uns projetos para mim que eu abria aquelas plantas assim e falava assim, eu não sei nem por onde que eu começo, né? Aquela coisa que você abre, te dá aquele susto tão grande que você fecha. Você fala assim, nossa, eu não sei nem por onde começar. Então assim, você tem que ter alguém dentro da sua empresa que entende de projeto, né? Quando a gente está falando de grandes projetos ou quando a gente está falando de um projeto muito especial, de fato, por trás disso tem alguém que desenhou, tem alguém que criou, tem um arquiteto, tem um engenheiro, tem um designer que fez aquilo ali com muito cuidado, né? Então a gente precisa pegar aquilo ali e entender de projeto, né? Você tem que ter alguma pessoa que entende de projeto. Porque se você não entende de projeto, o que vai chegar? Vai chegar o projeto, você não vai conseguir orçar, ou você vai orçar, você vai jogar muito para cima e aquilo ali, o cliente não vai nem te ligar para conversar, ou você vai jogar muito para baixo e pega o risco de você pegar o projeto e tomar um prejuízo muito grande, né? Então você tem que entender disso. Outra coisa que é muito importante, como lidar com anomalias, né? No nosso mercado aí é muito errado, todo mundo chama de retrabalho. Só por esse nome, todo mundo acha que isso é normal. Sabe o que eu escuto de todo mundo? Os nossos profissionais não são qualificados. O nosso mercado ele é muito amador. As coisas chegam para a gente num papel desenhado num papel de pão. Isso tudo chega na sua empresa porque você permite que seja assim, né? Por exemplo, chegou um cliente para mim hoje, mandou uma mensagem: Tiago, eu tenho isso. Gente, estou contando fato real, aconteceu hoje. Agora isso. Qual que é a primeira pergunta que eu faço? Você tem um projeto? Tiago, eu não tenho um projeto não, mas eu peguei no Pinterest aqui, eu tenho essa foto aqui, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, mas sem um projeto, infelizmente, eu não consigo orçar para você. Eu não consigo ter ideia do que você quer. Eu preciso de um projeto. Mas eu não tenho quem faça um projeto para mim. Não, eu posso fazer um projeto para você, né? Eu consigo fazer um projeto para você. Então olha para você ver, eu estou ganhando num outro segmento. Isso é o que, gente? É criar um ecossistema que o cliente não precisa procurar em outro lugar, né? Se eu viro para ele e falo assim, Tiago, eu preciso do projeto. Eu não faço projeto. O que esse cliente vai fazer? Ele vai procurar uma outra empresa e vai fazer um projeto com outra empresa, com outro arquiteto. Vamos supor que é um arquiteto. Esse arquiteto, de repente, já tem um contato de uma outra empresa de comunicação visual que já faz para ele. Ele vai dar preferência para essa empresa. Você acabou de perder um negócio. Você acabou de deixar o dinheiro em cima da mesa. Eu sempre fui doutrinado a isso. Tiago, todo dia você vai sentar numa mesa que vai ter um bolo de dinheiro. Se você não chegar e ter a solução para as pessoas que estão com dinheiro disposto a pagar, alguma pessoa vai pegar o bolo de dinheiro seu. Então você tem que pensar o seguinte, meu amigo, eu não vou deixar o dinheiro em cima da mesa. Então eu vou resolver problema. Para me resolver problema, eu preciso ter pessoas para me ajudar para fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, anomalias é uma coisa anormal. Se o cliente chegou na sua empresa e cortou uma CM errado, cortou um acrílico errado, imprimiu uma coisa errada, foi lá para adesivou errado, isso é uma coisa anormal, isso não é um retrabalho. O retrabalho já é futuro, você já vai ter que fazer aquilo. Isso é uma coisa anormal. Pega um relatório de anomalia, senta com as pessoas envolvidas, levanta o custo, não cobra do seu colaborador que errou, lembrando que isso aqui nós estamos fazendo para quê? Para educar e treinar, entendeu? E vira e fala assim, tivemos um problema. O problema foi esse. Nós não queremos ter ele de novo. Qual que é o plano de ação para não ter de novo? Aí você fala assim, Tiago, eu não tenho tempo para isso. Tiago, eu não consigo fazer isso. Na minha empresa não tem gente para fazer isso. Então, você vai continuar tendo um retrabalho todos os meses. Ninguém vai enxergar isso como uma anomalia, uma coisa anormal. Todo mundo vai enxergar isso como um retrabalho, é normal. Eu já cheguei em empresa de comunicação e falo assim, eu tenho 15 mil de retrabalho por mês,
mas eu acho que comunicação visual é isso mesmo. Não tem jeito. Cara, você põe 15 vezes 12, vezes 24, vezes 36, vezes 48, imagina o dinheiro que você está rasgando dentro da sua empresa. Você poderia estar comprando um terreno para construir uma sede própria e não pagar aluguel. Você poderia estar comprando uma máquina nova. Você poderia estar viajando com sua família. Você poderia estar comprando uma casa nova. Você poderia estar trocando de carro. E você está aí achando isso normal. Gente, isso é um absurdo. Primeira coisa que a gente tem que falar na sua empresa é o seguinte. Retrabalho, essa palavra não pode falar aqui dentro. É anomalia. É uma coisa anormal. Isso não pode ser normal. E o POP, que eu tanto falo, né? Que é o procedimento operacional padrão. Isso é outra coisa muito importante, né, cara? Quando você não tem um POP, um procedimento operacional padrão, eu faço do meu jeito, você faz do seu, o outro faz do outro, o outro faz do outro. Como é que você quer entregar um produto, sendo que cada um pensa, age e fabrica de uma forma diferente do outro? Tem condição disso dar certo? O que sabe mais vai dar certo, o que sabe menos vai dar errado e vai te trazer a anomalia. E assim você vai no ciclo vicioso. E assim você vai no ciclo vicioso. E assim você vai no ciclo vicioso. Até chega uma hora que você olha a paisagem e sempre vê acontecendo a mesma coisa, você fala assim, gente, isso é normal. Isso é normal. Gente, isso não é normal. É normal alguém pegar uma chapa de acrílico e cortar errado? É normal o cara pegar uma chapa de acrílico e cortar errado? É normal um funcionário seu sair para instalar uma placa, deixar a placa cair, quebrar a placa? Isso é normal? Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal. Entendeu? Então tem que ser tratado com muita atenção. A anomalia tem que ser tratada com muita atenção. Isso é o seu dinheiro, sendo rasgado. Isso é o seu dinheiro sendo rasgado. E a gente fala muito sobre o POP, né? O procedimento operacional padrão, né? Então o papel do POP, garantir a qualidade, previsibilidade e custo de tempo. Então você consegue fazer isso aqui, né? Então otimização, né? Tempo é dinheiro. Melhorar o custo de produção. Você tem que melhorar o custo de produção. Então vamos dar um exemplo legal disso aqui, aproveitamento de material. Desde quando vai fazer orçamento? O cara vai fazer um orçamento, ele vai lá e calcula o preço do metro quadrado que ele está vendendo ao CM. Mas aquele CM é uma cor que ele não vai vender para ninguém mais. Entendeu? Então ele tem que cobrar o quê, gente? Ele tem que cobrar a chapa inteira. Ele não pode cobrar aquele pedaço de chapa que ele está usando. E aquele outro pedaço que vai ficar naquele canto ali, que vai ficar arranhando, vai fazer daqui a pouco pega e joga fora, joga dentro de uma caçamba, porque está ocupando espaço. Na hora que você for fazer o 5S lá, na hora que você for arrumar a casa. Então você tem que pensar nisso. Otimização de material. Né? Você tem que pensar, eu vou entregar esse material aqui, eu vou usar 90% da chapa, eu vou usar 70% da chapa, eu tenho que cobrar ela toda. Eu estou comprando esse material aqui para fazer o serviço para esse cliente. Ah, Thiago, mas em quando eu for vender um serviço, eu já tenho um resto de material aqui. Lindo, você tem que cobrar tudo. Entendeu? Você está ganhando com aquilo ali, está fazendo, tem que ir embora, tem que acelerar. Então o POP é muito importante para muita coisa. Não só para a produção, é para a empresa como um todo. Entendeu? Você tem que prestar atenção nisso. Depois que produziu, da porta para fora é um problema, né? Quando nós estamos aqui dentro, a gente consegue organizar, der um pauzinho, faz ali, resolve, mas está dentro da empresa. Tem gente, tem ferramenta, tem estrutura, tem espaço. Da porta para fora deu um problema, desandou. Né? É aquele famoso, tem que voltar lá, tem que fazer de novo, tem que viajar, tem que ir. Então é muito importante quando a gente fala de instalação. Né? Esse é um dos meus maiores problemas dentro da TLV, sempre foi instalação. Né? Enquanto está dentro de casa, a gente vira à noite, a gente trabalha, a gente resolve, a gente vai. Saiu da porta para fora, a gente perde o controle, né? Não tem o olho do gestor, não tem o olho do atendimento, não tem o olho do dono, não tem o olho do gerente. E aí, meu amigo, é um problema. Então aqui, quando a gente fala em grandes projetos, atender grandes clientes, a gente sempre tem que preocupar muito com as normas NRs. Então a gente tem que estar sempre com isso em dia, né? Isso tem que estar bem em dia. Visita técnica. Cara, vejo muita gente fazer uma visita técnica, não faz foto, né? Não faz vídeo,
não tem o formulário de VT, né? Que ele vai anotar ali tudo que ele vai precisar, vai bater na parede. Isso é gesso, isso é tijolo, isso é bloco cical, isso é bloco furado, isso é drywall, entendeu? Então não tem como, então a gente tem que pensar nisso, né? Então a gente tem que pensar nisso. Depois que você fez a visita técnica ou você viu por foto, né? Medição oficial. O que é medição oficial? A pessoa tem que ir lá ver, né? Ela tem que ir lá entender o que vai ser feito. Então muita gente não faz isso. E aí o que acontece? Chegou para instalar, faltou um pedaço. Chegou para instalar, a placa não entra. Chegou para instalar, a lona não cabe. Por quê? Porque não teve uma medição oficial corretamente. Por quem vai instalar, né? O instalador tem que ir aqui, né? Tem que ter medidas exatas, né? Tem que ter foto e vídeo aqui para ele pegar e falar assim, na hora que o serralheiro, na hora que o marceneiro, na hora que a pessoa que for instalar tem uma dificuldade, ela vai virar e falar assim, gente, eu preciso de foto e vídeo isso aqui, cadê? O cara chega lá com um monte de foto e vídeo e aí resolve o problema de quem está produzindo, né? E você tem que pensar, mais uma vez, são duas cabeças. Uma cabeça foi lá e viu tudo, conseguiu materializar ali como é que vai ser feito, como é que vai subir, como é que vai acontecer. O cara que está dentro da fábrica, que está ali no dia a dia, pô, o cara ele não tem esse pensamento lá no lugar, né? Ele não consegue projetar a cabeça dele, o pensamento dele para lá, para entender como é que você pensou, como é que você ia fazer. Então é muito importante você conseguir desenhar, tirar foto, vídeo, áudio, para você conseguir materializar para aquela pessoa que está lá produzindo. Isso é muito importante em medição oficial. Reunião de kickoff, pô, antes de instalar, pô, mais uma vez, turma, nós vamos fazer isso, o plano é esse, a OS de instalação está aqui, são essas ferramentas que vão usar, a nossa meta é essa, o trabalho tem que ser começado dia tal, tem que ser finalizado dia tal, essa é a nossa meta, esse é o nosso comprometimento com o nosso cliente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ah, você já falou, você já tirou o de tudo. Exemplo, a reunião de kickoff é importantíssima. De que forma nós vamos operar agora do portão para fora? Como que vai ser agora do portão para fora? Então a reunião de kickoff é importantíssimo, né? Você ter ali, anotar, alinhar, importante, gente, sempre com um responsável. Eu tenho certeza, todo mundo que está aí na live, que está assistindo a gente agora, sai 3 para instalar, você fez reuniões com os 3, aí deu um negócio errado, aí você chegou, pô, você até faz uma reunião, aí senta todo mundo na mesa e fala assim, e aí, gente? Aí um vai para cada um, o outro vai para cada do outro, aí o outro para cada do outro, é os 3 patetas, é um olhando para cada do outro, entendeu? E você lá no meio assim, e aí? Por quê? Não tem um responsável. Sendo bem claro aqui, entendeu? Tem que estar um que está na reta. Tem que ter um na reta. Então é muito importante, você tem que ter um responsável, né? Você tem que documentar, você tem que fazer lá a anomalia, você tem que entender por que deu errado, né? E tem que ter só uma pessoa responsável. Já viu aquele ditado? Cachorro que tem 2 donos morre de fome e de sede, né? Porque um achou que o outro deu, o outro achou que o outro deu e ninguém deu, o cachorro morreu de fome e de sede. Programação logística. Você tem que chegar na segunda-feira aí e virar, olhar para um quadro, para um Kanban e falar assim, cara, segunda eu vou fazer isso com tal pessoa, com tal carro, tal horário. Terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso, quinta eu vou fazer isso, sexta eu vou fazer isso. Vou usar o sábado? Sábado eu vou fazer isso. Então você tem que chegar segunda-feira, você tem que entender qual que é a sua programação logística macro do negócio, né? Você não pode pensar dia a dia, né? Porque você não entrega um trabalho por dia. Hoje você vai entregar 3, amanhã você vai entregar 4, depois de amanhã você vai entregar 10. Então você tem que pensar o quê? Você tem que ter uma programação logística macro. O ideal é mensal, mas eu sei que muita gente que está aqui vende serviço e trabalho pequeno e tem que entregar assim, né, do dia para o outro, né? 7 dias, 6 dias, 5 dias, 15 dias, no máximo que você tem é 30. Então assim, por isso você tem que ter uma programação logística bem feita. Ah, Thiago, eu preciso ter um gerente logístico? Pô, se você está faturando aí 700, 800, 1 milhão de reais, precisa. Ah, não, Thiago, eu faturo aqui 150, no máximo 200, 300. Não, seu próprio gerente, seu próprio supervisor, se você tiver uma planilha, se ele tiver um Kanban, um quadro de gestão à vista, e toda segunda-feira vocês chegam ali e falam assim, qual que é a programação de segunda? Qual que é a programação de terça? Qual que é a programação de quarta, quinta e sexta?
você já vai organizar muito seu negócio, você precisa disso, né? Finalização de obra. Eu falo muito em protocolo de entrega. Já chegou aquele caso que você entregou aquela fachada assim de ACM, 2 dias depois foi um cara lá e deu um totozinho na fachada de ACM, e aí o cliente liga, ó, pô, tô vendo aqui, tem uma amassada aqui, cara, entendeu? Acabou uma obra, protocolo de entrega. Antes de você acabar, você liga pro seu cliente um dia, 2 dias antes. Aqui, ó, tô entregando a obra amanhã, tô entregando a obra depois de amanhã. Qual que é a pessoa que vai assinar o protocolo de entrega? Né? Você força o seu cliente a validar o que você fez e garantir que o que você fez, o que ele recebeu, está em conformidade do que foi vendido. Então isso é muito importante, muita gente não faz isso, né? Então você tem que ter essa finalização de obra, você tem que ter esse protocolo de entrega assinado, datado e com hora, né? E aí logística de implantação, né? Você tem que saber ali, né? Os custos de produção e instalação, muito importante, planilhas diferenciadas, adicionar margem extra, né? Porque sempre pode dar um problema. Ah, não pode dar um problema de chuva, por exemplo. Você contou de instalar aquele ali em 3 dias, choveu 2, você vai demorar 4. Sua turma está lá viajando, né? Então você tem que ter isso. Tem um responsável por setor, é o que a gente falou aqui. Cuidar das ferramentas, dos materiais, manutenção, carro, escada, etc. Tem que ter alguém para olhar isso, né? Ande sempre alinhado com o comercial. Então o comercial ele tem que estar envolvido, o que está sendo feito, o que está sendo entregue, quais são os problemas. Pô, você está lá na obra. E outra coisa que acontece muito, o cliente contratou um negócio, mandou você instalar nessa parede aqui. Aí você chega lá, o cliente fala assim, não, quero que instale. Aí outra pessoa atendeu e fala assim, não, quero instalar nessa. Entendeu? Aí chega de repente, se instala nessa. Aí quem te contratou chega lá e fala assim, não, mas não era nessa, naquela. Olha você voltando. Então, vai mudar de lugar? Gente, eu preciso de um e-mail, eu preciso de um WhatsApp de quem contratou o trabalho, falar o que tem que ser feito. Muito importante, né? Use ferramentas adequadas para diminuir anomalias, né? Eu vejo muita gente assim, o cara lá pendurado na escada, sem instalar direito, por quê? Porque não tem uma escada maior, ou então o cara lá em cima de uma cadeira instala um negócio que não tem. Então você tem que ter as ferramentas corretas na sua empresa, por 2 motivos, para você não ter acidente de trabalho e ter um problema muito maior e você conseguir entregar seu trabalho no prazo acordado, da forma correta, com qualidade. Isso é muito importante. Segurança do trabalho. Graças a Deus aqui comigo nunca aconteceu nada, mas vejo muitas histórias aí de funcionário que morreu, de funcionário que ficou inválido, de funcionário que caiu, entrou na justiça e conseguiu invalidez. Então assim, isso aqui é muito importante. Esteja com todos os documentos em dia, todos os exames em dia, todas as planilhas de EPI assinada em dia, tudo certinho, para se algum dia, é igual seguro de carro, gente. Todo mundo tem seguro de carro. Você tem certeza que você vai bater? Por exemplo, eu sempre tive minha vida inteira seguro de carro, nunca bati carro, mas pago seguro a vida inteira. Então assim, você vai contar com azar? Contar com a sorte? Não vai contar com a sorte. Então você tem que ter isso aqui tudo certinho para você não ter problema, né? Os cursos lá, as NEs, a ASO, tudo corretamente, para você não ter problema, né? E aí, quando a gente vai falar aí de administração, ADM, financeira e RH, né? Que é o último módulo, tão importante como todos os outros módulos, né? Quando a gente fala isso aqui, cabeça bem fresca, tem 2 semanas atrás a gente acabou a 5ª turma da Mentory Pro. Princípios de engenharia econômica. Isso aqui tem que ser muito bem olhado, muito bem estruturado. Qualquer decisão financeira que você for fazer na sua empresa, você tem que ter indicadores, plano A, plano B, para você não tomar decisão errada. Nessa 5ª turma tem um mentorado nosso de Manaus que tomou uma decisão errada lá, comprou umas máquinas para fazer um negócio e se deu com os burros na água. Abriu o negócio não andou, o negócio não girou, não fez, e o cara lá está com a máquina parada, com espaço alugado, não sei o que, e agora? Agora o prejuízo já era, tinha que ter feito isso antes, entendeu? Então você tem que ter um princípio de engenharia econômica muito boa.
cultura organizacional de contratação. Gente, eu vejo muita empresa jogando rede na rua assim, ó, passando no meio de boa, que tem gente descendo 11, o cara vai jogar uma tarraxa assim, ó. Quem agarrar na tarraxa eu tô trazendo. O cara não procura saber quem que esse cara é, não procura puxar a ficha do funcionário, não procura ligar nas 2 últimas empresas que ele trabalhou, não procura saber que tipo de profissional que ele é, que tipo de índole que essa pessoa tem, o tipo de responsabilidade. Aí você vai juntando um monte de tranqueira, vai trazendo um monte de coisa e na hora que você assustar, sua empresa está aquela assim, né? Aquela loucura, porque só tem, infelizmente, pessoas inadequadas para estar lá dentro. Então a cultura organizada de contratação tem que ser muito boa. Como montar um DRE? Você tem que ter um DRE trimestral. Geralmente todas as empresas fazem ou semestral ou anual. Eu gosto de fazer um DRE trimestral. Por que trimestral, Thiago, você gosta de fazer? Porque eu acho que de 3 em 3 meses você consegue criar plano de ação para você mudar a rota. Pô, eu estou fazendo um negócio errado, eu só vou saber lá no final do ano? Pô, eu tenho que saber agora para mim já corrigir rota agora. Para mim já criar um plano de ação agora, para mim já entender o que eu tenho que fazer agora. Não adianta no final do ano eu ver e na hora que eu busco para trás, olha o tamanho do rombo. Porque eu fui negligente e não olhei isso de 3 em 3 meses. Então é importante de 3 em 3 meses você dar uma pincelada lá. Ó. Você olhar e falar assim, cara, tá como planejado? Tá, lindo, ótimo, maravilhoso. Não tá não? Pô, vamos corrigir rota. Vamos arrumar isso aqui. Vamos pegar de novo e entender aonde a gente errou. Entendeu? Análise de indicadores, né? Para tudo, para marketing, para venda, para fábrica, para tudo. Você tem que ter ideia de analisar os seus números. De novo, a era do achismo acabou. Não existe era do achismo mais. A gente tem que ter certeza, entendeu? Então aqui a gente passou pelos módulos da Mentory Pro, aqui a gente entendeu aonde que fica cada área da Mentory Pro, quais são os pontos importantes. Aqui tem várias ferramentas, em cada módulo tem 4, 5 ferramentas para a gente executar no dia a dia. A gente tem as reuniões individuais também, então a gente tem as reuniões em grupo, 7 reuniões em grupo, onde que a gente vê ali quais são as empresas que têm mais dificuldade em cada área, e aí depois no individual a gente ataca de fato aquele problema individual, né? Então assim, por isso que tem individual. Então eu acho muito importante a reunião individual, a em grupo é muito legal, a gente troca ideia, tira dúvida e tudo, mas individual nós vamos ali de fato na doença, no problema, na lacuna que a sua empresa tem, que você tem como CEO, tá? Então aqui são os módulos, tudo aí. Lembrando que estão abertas as inscrições na Mentory Pro, né? A gente tem um limite aí de 10 vagas para essa 6ª turma. Importante, se você tem interesse em entender mais, entrar em contato com a gente. Esse aqui é o meu número direto. Se você tem interesse de pegar a Mentory Pro e entrar agora e conversar comigo e entender o que funciona mais, eu posso te explicar, estou à disposição aqui para te explicar melhor o que eu vou te mostrar. E para as 5 primeiras empresas que fecharam a Mentory Pro, vai ganhar, que eu até deixei aqui para frente, o Planejamento Estratégico 2024. Então, se a turma ficou aí até agora, nós vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico rapidamente para você entender que você não vai entrar em 2024 igual você entrou em 2023, né? Em 20 de janeiro você já está desesperado, sem saber o que vai fazer, que não está vendendo, que não tem meta, que não sei o que não entrega, que tem que contratar e que tem que fazer isso, que tem que pagar conta e não saber o que fazer. Então é muito importante. Então entra aí no nosso link da bio, né? Preencha o formulário. Gente, preencher o formulário é de graça. São 4 perguntas lá, né? Está no nosso link do Instagram. Para as 5 primeiras empresas, né? Vai ter esse bônus aí de você vai participar com todas as empresas que já formou na Mentory Pro para trás, do planejamento estratégico que nós vamos fazer para 2024. Se você quiser entrar em contato com a gente agora, estou aqui à disposição para conversar com você, cabeça está fresca, tudo no jeito. E aqui nós vamos fazer o planejamento estratégico 2024 para as 5 primeiras empresas. Isso eu deixei até para escrever aqui na mão,
para me explicar rapidamente, para a gente não alongar muito aqui a nossa live, né? Primeira etapa, né? Identificação organizacional. Quais são as metas, quais são a sua visão, o seu valor da sua empresa. A gente tem que entender aonde que você está hoje e aonde você quer chegar. A segunda etapa é uma análise SWOT. Note, o que é isso, análise SWOT? O que é isso aí, moça? Análise SWOT o que é isso, análise SWOT? É um exercício muito prático, a gente vai entender quais são os pontos positivos, os pontos negativos da sua empresa, né? Tanto internos e externos. Nós vamos fazer a terceira etapa, que é criar seu próprio BSG. Eu não vou falar aqui agora o que é, porque são 4 pontos importantes para uma empresa. Não posso me alongar muito nisso aqui. A quinta etapa, né? Desdobramento de metas, 5 pilares. A gente tem 5 pilares para desdobrar as metas que a gente quer para 2024. Então nós vamos pegar esses 5 pilares ali, que é financeiro, vendas, entrega e outros. Muito importante também para a gente começar bem o ano de 2024. E a quinta etapa, que é o último, é o plano de ação, né? Que é o plano de ação 5W, 2S, com a matriz GTU, que ali nós vamos falar quais são os pontos mais importantes, os pontos principais e os pontos atemporal, que a gente tem tempo para resolver, né? Então, com isso aqui, gente, nós vamos entrar em 2024, você não vai entrar igual aquele barco solto em alto mar, sem um remo, sem uma vela e sem um motor, né? E assim, para onde que o vento soprar, você vai. Então, tem muitos anos que você pode estar entrando assim na sua empresa, né? Você entra ano e não sai do lugar e o negócio não cresce. Você consegue pagar suas contas, consegue fazer um negócio ali, mas infelizmente o negócio não deslancha. Por que não deslancha? Gente, chega uma hora que a gente precisa de ajuda externa. A gente precisa de alguém que chega de longe e olha e fala assim, ó, o caos é aqui, o problema é aqui, o problema está aqui, está dessa forma, vamos criar um plano, vamos resolver isso aqui primeiro, depois que a gente resolver isso, nós vamos resolver isso, um passo a passo, tem que ter tempo, nada se resolve de um dia para a noite, tudo tem tempo. A nossa mentoria é esses 3 últimos meses de 2023 e pega mais 3 meses de 2024, entendeu? Então são 6 meses de acompanhamento meu e o time da CV Experience para te ajudar a você conseguir alavancar o seu negócio, dobrar os seus lucros com qualidade e ter lucratividade. Não adianta nada você dobrar o seu lucro e não lucrar, né? E não colocar dinheiro no caixa, dinheiro no bolso. Então é muito importante a gente pensar isso. Gente, qual o recado que eu quero deixar aqui? Muitos anos eu passei do meu negócio entrando o ano e em janeiro já desesperado o que o ano seria, o que ia acontecer nesse ano, como é que ia ser esse ano. Então depois que eu comecei a fazer um planejamento estratégico, depois que eu organizei a máquina, eu entro um ano muito mais tranquilo, muito mais com clareza do que vai acontecer, né? Muito mais otimista. Por quê? Porque de fato eu faço um planejamento estratégico, entendo os atemporais que acontecem nesse ano. Igual no meu caso, por exemplo, o meu primeiro trimestre ele é um primeiro trimestre fraco, né? E o segundo trimestre começa e o meu segundo trimestre é muito forte. E o meu último trimestre, que é nesse caso onde nós estamos agora, é um trimestre muito forte. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fechei toda a produção da Televim em 2003. Eu não consigo pegar nem mais um trabalho esse ano. Vou falar uma coisa aqui. Só ontem eu vendi 3,5 milhões de reais. Só ontem eu vendi 3,5 milhões de reais. Entendeu? Então não consigo fazer mais serviço esse ano. Então quem quiser trabalhar com a Televim em 2023, infelizmente não tem como mais. Tem que entrar na fila e esperar 2024. Beleza, turma? Queria agradecer a todo mundo por estar aqui até esse momento. Muito obrigado por desprender do seu tempo aí dessa terça-feira à noite. Espero ter ajudado, espero ter passado clareza para vocês. E assim, gente, a gente precisa de ajuda externa para o negócio rodar. Não tem como não rodar sem ajuda externa. Muito obrigado a todos, boa noite, ótima semana, ótimo fim de ano aí. Tamo junto, espero vocês aqui.